Vamos imaginar que no transporte coletivo, no ônibus, eu esteja lá e há um único lugar para eu sentar. No exato momento em que eu me desloco para lá, né, simultaneamente, uma moça, uma senhora, não importa, né, uma mulher, também se desloca. Eu tenho certeza que eu cederia lugar para essa moça, para essa senhora, para esta mulher, de maneira impensada, de maneira reflexa. Vamos imaginar que tivesse um filósofo sentado lá no banco e ele fizesse sinalzinho para mim e me perguntasse: por que tu fizeste isso? Provavelmente eu responderia: ora, provavelmente lá os meus bisavós, né, naquele ambiente patriarcal, machista, em que as mulheres eram, entre aspas, protegidas pelos homens, eles cediam os seus lugares para as mulheres, né? Neste sentido, né, de proteção. E que o tempo foi passando, apesar de diminuir a intensidade, ainda tem vestígios disso que se transformou hoje em simples educação. E esse filósofo poderia me perguntar: mas Amilcar, por que hoje tu ainda cede o teu lugar se esta pessoa, se essa mulher, se essa senhora, essa pessoa é uma igual, num ambiente de competição, competitivo? Por que tu cederias o teu lugar hoje, se não há diferença alguma entre vocês dois? Tu estarias cultuando um valor patriarcal que já não existe mais? Percebe a profundidade desta pergunta? Na verdade, a questão é a seguinte: este teu comportamento hoje é habitual, né? Que hoje é habitual, já não tem mais causa, é só o efeito. Portanto, podemos pensar que na nossa vida diária nós temos inúmeros, a maioria dos nossos comportamentos situados no âmbito do hábito, onde a origem já se perdeu. É possível nós imaginarmos que lá, quando nós éramos bebês e que, portanto, não tínhamos condições neuroniais para criticar, para dialogar, nós já estávamos imersos em inúmeros valores, em inúmeros comportamentos que nos eram impostos, né, pelo simples fato de convivermos em sociedade, né, convivermos em família, e éramos submetidos primeiro por uma fragilidade biológica, logo a seguir por uma questão hierárquica, né? Haviam os adultos, as pessoas mais importantes, nós tínhamos a escola, nós tínhamos a igreja, nós tínhamos as mais diversas instituições que iam colocando comportamentos, né? E que, portanto, nós deveríamos segui-los quase que por osmose. O que é moral, portanto? São esses comportamentos herdados que tendem a se manter no tempo, mas que não se mantêm idênticos, mas tendem. E por que tendem, mas não se ratificam sempre? Porque nós, à medida que vamos convivendo com outras pessoas e tendo as condições de dialogar com as pessoas, nós começamos a ter uma personalidade distinta das outras, né? Entretanto, nós não vamos deixar de pertencer a essa sociedade, apesar de distintos, nós vamos tender a manter determinados comportamentos, a manter determinados valores. E esses valores muitas vezes nos levam à guerra, nos levam à inimizade, nos levam a deixar pessoas morrerem na pobreza, nos fazem sermos racistas, mas também pode nos fazer sermos pessoas que cumprem a lei, a norma, como elas estão. Então, a depender desse conjunto de relações entre os meus valores e os valores dos outros e qual prioridade nós vamos dar, nós podemos dizer que é moral, que é uma moralidade que estamos construindo.
E quanto mais nós não refletimos sobre a moral, tanto mais ela tende a se manter como está. Por quê? Porque é muito confortável fazer aquilo que já foi feito antes. É muito confortável fazer aquilo que todas as pessoas esperam que eu faça, né? Foi um problema que já foi solucionado antes, que nos é entregue pronto. O que devemos amar, o que devemos desamar, o que devemos desejar, o que não é? O que devemos nos opor, já está pré-pronto. É muito confortável. Então, tende a permanecer no tempo. Mas quem luta para que as coisas se mantenham como estão, né? As instituições, o Estado, o direito, a igreja, a família, as superestruturas, ou seja, todas aquelas entidades que nos dizem como devemos permanecer, como devemos interpretar o mundo. Então vejam que se tu que me assistes tem um comportamento que tu estás perdendo muitas pessoas no teu convívio e tu estás sofrendo muito com esse comportamento, comece a refletir sobre ele, se ele não está afastando as pessoas por ser um comportamento que não aceita o diálogo. E por que não aceita o diálogo com o outro? Talvez porque se houver o diálogo com o outro, ele tenha que mudar, não persistirá no tempo. De um lado eu tenho a moral, que é essa relação que tende a se tornar estável entre as pessoas, mas poderá haver mudança, mas tende a se manter fechada e estável. E no outro lado nós temos a ética. A ética é a filosofia da moral. Há quem diga ciência da moral. Aqui não vamos fazer a diferença. Mas a ciência da moral, a filosofia da moral. Ou seja, a ética, ela observa a moral. Ela observa os comportamentos, né? E observa os comportamentos, como este lá do início que eu comentei, de eu ceder o lugar, né? A ética vai observar esse comportamento e vai dizer se este valor elencado, né, como importante, ou seja, delicadeza e gentileza em relação a outra pessoa, se ele é bom que continue assim, se é ruim que continue assim, é justo, é injusto, traz benesses, traz malefícios, qual a racionalidade, né? Vale a pena mexer com isso ou tá bom assim, né? Mas principalmente, né, a ética vai observar os porquês e os resultados, né? E por que ela tem que pensar isso? Porque a ética sabe que nós vivemos em sociedade e que o principal valor é vivermos bem em sociedade, vivermos felizes, diria Aristóteles, vivermos, enfim, com qualidade crescente. E para isso é preciso que alguém olhe a moral, portanto a ética, olhe a moral e questione, porque há muitas moralidades, entre aspas, que provocam guerra, morte, provocam o ódio. Hoje, o que nós temos de moralidades que desembocam ao ódio é algo que no Brasil, não sei se já aconteceu antes, com tal ímpeto e tão às claras. Portanto, a ética vai observar, vai dialogar e vai sempre manter um canal aberto para a novidade. A ética sabe que a moralidade significa valores escolhidos, valores que se tem crença, né? E que nós regemos por esses valores, como se esses valores morais tivessem um fundamento divino, ou tivessem um fundamento em alguma verdade, né? Como se fosse algo muito tenebroso, nos afastarmos destes valores. E a ética vai dizer, não, mas não é assim, né? A escolha por valores já é um valor que tu pré-escolheu. Portanto, nós temos que decidir
e questionar o que estamos escolhendo, por que estamos escolhendo e os resultados disso para a vivência em sociedade. Portanto, cabe a nós mantermos-nos abertos, mantermos-nos reflexivos e muito cuidado, mantermos atentos e cuidadosos com os valores que nós elencamos hierarquicamente como superiores aos outros. Determina todos os valores que nós elencamos como superiores trazem consequências. E tão melhores serão as consequências, quanto melhor nos preparar para vivermos em sociedade, uma sociedade justa, equitativa e qualitativamente sempre superior. Abraço e até a próxima.